arrependei-vos e convertei-vos, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir dele? Se olharem e falam assim, esse homem é louco. Quantos cristãos hoje pregando na beira de rua, gritando, você e eu que somos crentes, passando e pensando, coitado, é um perturbado. Amém? E eu quero falar sobre a visão tríplice do ministério de João Batista. Amém? Então a primeira visão é a visão que o próprio Jesus tem de João Batista. Amém? A segunda é a visão do povo para com João Batista. E a visão dele para com ele mesmo. Amém? Tratado de chamado de homem de Deus. Tá? Hoje nós estamos vivendo um tempo em que poucas pessoas ou nenhumas estão tratando de chamado de Deus para com o povo da igreja. Isso tem enfraquecido talvez a fé de algumas pessoas acreditarem que elas são escolhidas de Deus para efetuar alguma obra na terra. E eu sempre tive o hábito de dizer que eu não acredito que Deus nos salvou, amém? E nos libertou para que pudéssemos ser apenas o que somos. Algo Deus tem conosco e nós precisamos buscar isso de Deus. Amém? João Batista, vocês todos sabem que sua mãe e seu pai já eram de idade, avançadíssima. A Bíblia fala que Zacarias, ele foi, segundo sua turma, aquele dia oferecer a Deus um sacrifício. E recebeu da boca do anjo do Senhor que haveria de nascer dele e de sua esposa um homem, cujo nome seria João Batista. E isso fez com que o seu pai ficasse um pouco que atemorizado quanto àquilo que o anjo estava lhe falando. Porque já a sua mulher era de idade, além de ser de idade, ela era estéril, amém? Ele também já era de uma idade avançada. Então, as causas ali não estavam favoráveis. Mas Deus falou, diga, Deus falou. E quando Deus fala, Deus cumpre. Amém? No mesmo momento em que Deus estava trabalhando no útero de Isabel, Deus já estava também trabalhando na vida de Maria. E quando o anjo do Senhor testificou a Maria que a sua prima estava grávida, ela foi ter com ela. E quando ela foi ter com ela, ambos foram testificados sobre que a obra que estava sendo gerada era verdadeiramente uma obra de Deus. Quem é João Batista? João Batista, ele é aquele personagem de grande importância. Se você abrir a sua Bíblia comigo, no livro de João, no capítulo 1, mas observe que está aí no versículo 6. Houve um homem enviado de Deus. Amém? Cujo nome era quem? João. É interessante como é que o próprio escritor de João, que não é João Batista, esse é João Evangelista, quando ele vai introduzir no seu cabeçalho do seu evangelho o Cristo da cruz, ele interrompe ali por alguns momentos a sua informação quanto a Cristo e mostra quem veio antes de Cristo, preparando o caminho para as pessoas receberem a Cristo Jesus. Aí diz, este veio para testemunho, para testificar da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele quem? João. Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Glória a Deus. Quem é esse homem de tamanha importância, a ponto de fazer aqui o evangelista parar com a sua introdução e o introduziu? Ora, a Bíblia o chama de o anjo do Senhor. Diga glória a Deus. Que nome bonito, o anjo do Senhor. Porque João, ele recebe essas nomenclaturas conforme ele vai realizando a sua obra. Então, havia pelo menos 3 visões aqui no ministério de João. A primeira visão é a visão de Cristo para com João. E a visão de Cristo para com João é esta: ninguém nascido de mulher é igual a João. Amém? Olha que coisa interessante. Ninguém nascido de mulher é igual ao quê? A João. Mas observe o que Jesus fala. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Diga glória a Deus. Glória a Deus. É interessante você entender que João, ele foi o ponto final da escala profética de Deus. Ou seja, todos os profetas profetizaram até João. Chegou em João, encerrou-se o ato profético, irmãos. Não existe mais
outros profetas, virá um outro profeta, mas isso não cabe e nem compete a nós nesse momento. O que nos importa agora é centralizarmos a nossa mente, que João foi o ponto final, amém? O ponto final do ministério chamado ministério profético. Foi ele que fez a translação da lei para com a graça. Foi ele que colocou a lei no lugar da lei e introduziu a graça por intermédio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, na visão de Cristo, que é o primordial para com o nosso irmão João Batista, é que ninguém nascido de mulher era igual a João. E João, com a visão para Cristo, é diferente. Ele dizia na sua palavra assim, que havia de vir um, cujo ele não era digno de desatar as correias da sandália de teus pés. Aleluia, amém? Quando Jesus foi ter com ele para ser batizado nas águas, o próprio João o indaga, dizendo, ele não põe em dúvida, ele não põe em xeque, ele não está ali reclamando, mas ele indaga, ora, vem tu a mim ser batizado, visto que eu necessito do teu batismo. Aí Jesus olha para ele e fala assim, façamos-nos assim, para que se cumpra tudo que está escrito. Aleluia. Então é um homem de muita importância, amém? Ele é conhecido como o anjo que vai adiante do Senhor. Sua missão, converter o coração dos pais ao filho, ao Senhor. Amém? Quando no batismo de Cristo, ele tem uma revelação, de olhos abertos ele tem uma revelação. Ele tem uma visão extraordinária. Ele vê descer sobre Cristo em cobra uma pomba o Espírito do Senhor Jeová. E logo ele se testifica para que todos possam ouvir. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga glória a Deus. Ele coloca-se na posição de homem. Ele diz, a mim compete-vos batizar com água, mas a este com o Espírito Santo de Deus e com fogo. Glória a Deus. Amém? Amém. João também é interessante entender, porque eu creio na minha pequenez, que cada profeta de Deus tinha um símbolo para a demonstração do seu poderio profético. Isso é um pensamento meu, amém? Pode que muita gente discorde, mas eu entendo assim. Deus tinha um jeito, uma fórmula de se mostrar ao discípulo, ou melhor, ao profeta, diferenciado de outros. Ele tinha um meio de movimentar que o profeta olhava e falava, isto é Deus, amém? Ele tinha essa testificação, uma espécie de chave, um enigma, uma forma assim, diferenciada para falar com os seus profetas. Talvez alguém indague a João Batista, João, todos os demais profetas do passado tinham uma aparência do seu Deus. E que Deus é esse que tu pregas? Como ele é que é e como podemos reconhecê-lo? E João olha para ele e fala assim, o meu Deus, ele tem a pá na mão. Diga glória a Deus. Ele tem o que na mão? Ele tem a pá na mão. Ele limpa a sua eira entulhada de pecados. Diga glória a Deus por isso. Ele endireita os teus caminhos tortos. Ele queima no fogo a palha e junta o quê? O trigo no seu celeiro. Diga glória a Deus. Pregações de João Batista até hoje deveriam ser, ou melhor dizendo, sendo divulgada até hoje por boca de muitos, porque é o primeiro profeta que chega dizendo, sabe o que ele é? Arrependei-vos, porque é chegado entre vós quem? O reino. Aleluia. Amém? João, ele é diferenciado na sua palavra. Algumas pessoas iam ter com João para ser batizado e eram batizados nas águas. Mas quando ele via os homens que tinham o chamado poder da lei aproximando, ele não tinha prazer em falar com eles pete a pete, como falava com alguém simples. Por exemplo, alguém chegava perto dele e dizia assim, mestre, o que eu tenho que fazer? Eu tenho 2 túnicas. Ele falou assim, não, tira uma da outra e fica só com uma. Um exemplo. Mas com aqueles que tinham autoridade, aqueles que tinham lei, aqueles que viviam dos domínios da lei, quando iam ter com ele para ser batizado, a fala dele muda. E você entende isso quando você lê os autos dele. Por que ele muda? Porque ele olha para esses homens e diz assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que há de vir? Ou seja, ele está mostrando para aqueles homens que têm o domínio da lei, não adianta vocês se refugiarem nas águas batimais que eu estou batizando. A ira de Deus alcançará aquele que não leva a verdade como verdade é. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então João Batista, ele é um tipo de homem, e por isso comecei aqui a introdução lendo sobre a morte de João Batista.
Ele morre, não é porque morre porque ele ganhou dinheiro, ou é porque ele era famoso, ou é porque ele batizava mais pessoas do que outro. Não, ele morre por falar a verdade. Diga glória a Deus por isso. João Batista é um defensor da verdade. E ele vai morrer por quê? Porque ele condena um ato de adultério em meio à família de Herodes. Era Herodias, esposa de Filipe, irmão de Herodes, que andava ali fazendo coisas errôneas, mantendo vidas que não podem ser ditas por causa das nossas crianças, mas estavam ali erroneamente. E o que a Bíblia Sagrada diz? A Bíblia diz que ele os condenou no ato. Isso gerou, sabe o quê? Temor no coração de Herodias e de Herodes. E o prendeu-lhes, o quê? Dentro de um cárcere. Não prendeu para matar, porque Herodes temia. Amém? Ele temia o povo e temia profeta. Tanto que quando ele matou, e quando Cristo apareceu fazendo sinais, o que ele falou? Isso é o espírito quem? De João Batista. O medo lhe percorria. Herodes não tinha entendimento de que uma vez um homem morto, somente o que agora? No juízo e a devir. Amém? Amém? Ele não tinha essa noção. E está João, ainda vivo, a pregoar o evangelho. Então, Cristo tem uma visão para com João. Que nascido de mulher não tem como igual. O povo também tem uma visão de João. Amém? As pessoas iam ter com João. E João, ele era diferenciado. Primeiro, ele se vestia com uma veste diferenciada, que era a veste de profeta, que era uma túnica feita de pelos de camelos e um cinto largo que lhe cortava ao meio. Essa era a sua veste. A alimentação de João Batista: mel silvestre e gafanhoto. Esse mel silvestre, alguns dizem ser tâmaras, Outros dizem ser mel, como mel é. O gafanhoto, sabemos que até hoje, principalmente a parte dos chineses, aí com bastante lá no Japão. Aqui nós não tem essa degustação, por enquanto. Mas, se nós olharmos para a sua alimentação é uma alimentação diferenciada. Eu não consigo olhar para João Batista e ver um homem como nós aqui normais. Uma barbinha cerradinha, perfumadinho. Eu consigo ver João com a barba dele toda esprefantosa, cabelo cortado toscamente, talvez com faca, com alguma coisa, e em gritos à beira de um rio. Observa você ver como você pode ser impactado pelo poder de Deus quando Deus está no homem. Um homem com uma tipificação dessa natureza não chama a atenção nossa. Se nós estivéssemos passando agora no Rio Jordão e lá estivesse João Batista pregando a gritos, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir do luto? Você olharia e fala: esse homem é louco. Quantos cristãos hoje pregando na beira de rua, gritando, você e eu que somos crentes, passando e pensando: coitado, é um perturbado. Quantas vezes você não julga por ver alguém gritando na rua sobre a palavra de Jesus? Achamos isso um pouco assim fora do normal. Imaginemos nós naquele tempo vendo João naquelas condições de vida. Certamente eu e você talvez não nos arrependeríamos por causa da estética do pregador, mas a sua estética, pastor, estava descartada. Assim como Deus falou com Samuel: Samuel, não atentas tu para a aparência. Assim era aquele que ouvia a voz de João Batista. Não conseguia ver um homem, conseguia ver um mestre. Aleluia. E qual era a importância? Que todos que o ouviam iam ter com ele e era batizado para arrependimento. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então o povo tinha uma visão para João. E qual era a visão que o povo tinha para João? Que João não era somente um profeta, mas ele era o quê? Um mestre. Aleluia. Amém? Amém. E passa da categoria de profeta a mestre agora a Cristo, porque o povo confunde muitas coisas. E foram ter com ele alguns dizendo assim: és tu o Cristo? Esta é a visão do povo para com o nosso irmão João Batista. És tu o Cristo? E ele diz: eu não sou o Cristo. Aleluia. Amém? Ele não fez com que as pessoas, por causa do seu poderio, pudessem acreditar que ele seria um Cristo. Amém? Você sabe que a palavra Cristo significa o ungido. Amém? A palavra Cristo significa o quê? O ungido. Amém? Eles perguntaram simplesmente isso a ele: és tu o Cristo? Ele diz: eu não sou
o Cristo. Aí alguém pergunta, então, o que és para que eu possa levar esta mensagem a quem me mandou te perguntar? E aí sim, vem a visão dele própria para ele mesmo. Ele diz, eu sou a vara do que clama, a vara agitada pelo vento. Diga glória a Deus. Eu sou a voz do que clama no deserto. Aleluia. Que identificação maravilhosa. Diga glória a Deus por isso. Muitos crentes não conseguem viver essa intensidade espiritual. Não. Eles não conseguem viver essa intensidade espiritual porque eles não se comungam-se com a palavra de Deus. Você e eu precisamos nos comungarmos com a palavra, colocar a palavra como uma coroa na nossa cabeça, vivê-la, amém? Existe um versículo que você pode pegar para que você viva este versículo nos dias difíceis da sua alma, amém? Não sois vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós e denominei para que vades e deis fruto. Você pode dizer, Senhor, não fui eu que te escolhi, mas o Senhor me escolhera. João 15,16, obrigado, pastora. Amém? Não fui eu que te escolhi, foi tu que me escolhestes. Agora me faça produzir fruto. Olha que coisa maravilhosa. Amém? Você passa a ser, sabe o quê? Uma vara enxertada na videira verdadeira. Aleluia. Até porque nenhuma vara sem ele pode alguma coisa. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer, gente. Amém? Então nós precisamos estar ligados com Cristo Jesus. Nós precisamos estar arraigados em Cristo Jesus. Amém? Não abra mão de Cristo Jesus. Amém? Então, quando João está anunciando aqui, aí a gente vê essas três visões tríplice aqui no ministério de João. Primeira visão, a visão de Cristo para com João. A segunda visão do povo para com João. E a terceira visão dele mesmo para com ele mesmo. Vara agitada. Amém? Vara agitada. Que simbologia. Amém? Vara o quê? Agitada pelo vento. Simplesmente isso. Você sabe o que acontece? Alguns historiadores dizem que mais de 5.000 pessoas eram batizadas todo santo dia pela fala de João. Então o homem não tinha tempo para mais nada a não ser o quê? Apregoar o evangelho. Mas houve uma notícia que chegou diante dos ouvidos de João, que parecia que queria dar um baque no ministério dele. Sabe qual é? João, aquele a quem tu dizes que era o Cordeiro de Deus, está batizando mais gente do que o Senhor. Sabe o que ele falou? O que ele falou? Importa o quê? Que ele cresça e eu diminua. Amém? O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer assim, nenhum poder lhe é dado se do alto não lhe for concedido. Aleluia. Sabe o que João estava entendendo? Está chegando a hora de acabar o quê? Ou encerrar o meu ministério terreno. Aquele a quem Deus me fez testificar está fazendo a sua obra. Aleluia. Amém? Então é interessante entender que João, pastor, de forma alguma, ele criou um tipo de rancor, ira, nervosismo. Por que Jesus está batizando mais do que eu? Sou eu que preguei a favor dele? Nada. E interessante que Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, ele inicia o seu evangelho com uma das pregações de João Batista. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegada a voz do reino dos céus. Aleluia. Glória. Amém? Amém. Então eu vou deixar essa mensagem para você refletir neste domingo. Pedir a você para que você possa se entronizar-se na palavra de Deus. Entender que você tem um chamado especial com Deus. Buscar em jejuns, orações e etc. De forma que você se aproxime de Deus. Para que Deus possa te revelar qual a melhor forma de estar diante dele fazendo esta obra maravilhosa. Amém? Então você precisa entender, eu sou um chamado de Deus. Amém? Você é uma chamada. Você não pode enfraquecer, parar, ofuscar, pensar, não vou conseguir. Vai, porque a obra que você tem aí a fazer não é você, é o Espírito do Senhor sobre você. Amém? Amém. É o Espírito de Deus que é sobre você. Amém. Então se encha do Espírito Santo. A igreja está passando por um período de difícil forma de interpretação. Ninguém quer mais fazer a obra de Deus. Nem filhos de pastores querem mais fazer a obra de Deus. Não adianta ser filho de pastor. Há alguns filhos de pastores que estão fazendo a obra de Deus. Mas muitos filhos de pastores não querem mais fazer a obra de Deus. Quando você fala com um jovem, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Aí ele abre a internet e encontra alguém dizendo que você não precisa ser cheio do Espírito. Você pode ser parcialmente cheio. Ele aceita aquele parcialmente e fica da forma que ele está. Criando uma geração sem arrependimento. Gerando um povo que não quer ter intimidade com Deus. Um povo que não quer leitura com a palavra de Deus.
Um povo que não quer convívio com as coisas de Deus. Né? E nem com o dedo quer tocar nas obras do Senhor. Irmão, Deus vai cobrar. A quem muito é dado, muito é cobrado, está escrito na Bíblia. Amém? Não deixa Deus te cobrar. Amém? Resplandeça-se nas trevas. Se encha do Espírito Santo. Amém? Como diz a Bíblia, ser homem. Amém? E levanta o seu pendão em Cristo Jesus e faça a obra direito. Amém? Não seja uma pessoa que venha estar recuando. Deus não tem nada com um homem covarde, mas dá coragem aos medrosos. Amém? Deus não tem nada com o homem covarde, mas ele dá coragem aos medrosos. Nós olhando assim grosamente, nós vamos lá para o lado de Gideão. Quando o anjo apareceu, ele falou assim, eu não sou nada, eu sou o menor. Eu não posso, a casa do meu pai é pobre. Eu não tenho, eu não sou. Tenho medo. E o que Deus falou com ele? Não vai, porque o Senhor é contigo. Tu és o quê? Um varão valoroso. Olha que coisa maravilhosa. E encaixou aquilo na sua cabeça. Ele levantou e fez suas guerras e a venceu. Diga glória a Deus por isso. Você precisa entender. Deus precisa que você levante este ano para fazer a obra dele. Convide pessoas, chame pessoas, ore por pessoas, fala, vamos, nós precisamos enfrentar essas batalhas, elas não podem nos parar. Amém? Amém? Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé em nome do Senhor, vamos orar para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Nós temos um canal aí, né, na internet. Aí você se inscreva lá, amém? E dá uma curtida lá, amém? Olha, gente, a gente faz esse trabalho, não é para lucro, não. É para salvação de vida, é para libertação de almas, amém? Então você veja só, nós estamos aqui reunidos em um pequeno grupinho, mas lá fora mais gente está nos ouvindo, isso que é importante para nós. Amém? Amém? Não é que vocês não sejam importantes, não é por isso nada, amém? Vocês são super importantes. Eu digo assim, vocês entenderam? Soma. Amém? Soma com vocês, mas outras pessoas para ouvir. E eu peço a você, compartilhe. Amém? Amém. Oi? Palavra verdadeira, né? Amém. Obrigado. Amém? Deus é mais nessa casa, né? Deus é mais nesse ministério, pela misericórdia de Deus. Que a gente precisa, gente, anunciar uma palavra de verdade. Que seja curta, seja pouca, seja apenas uma raspinha da palavra, mas que seja verdadeira. Que alimente o coração da pessoa. Porque, irmão, de falsidade o mundo já está cheio. Mentira ou verdade? Amém? Deixa eu orar por vocês em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, eu quero agradecer ao Senhor por este povo que aqui está. Senhor, a tua mão foi estendida aqui hoje. Eu senti o teu poder aqui, Senhor, meu Deus. Pelas palavras da pastora, pela palavra do Dezé, pelos louvores das meninas que aqui louvaram. Eu senti a tua graça, Senhor. E eu creio que esta graça que nós estamos sentindo, meu Pai, ela vai, aleluia, estar conosco por longos e longos anos, meu Pai. Eu quero abençoar este povo com teu poder nesta noite. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus para que o Senhor visite os nossos irmãos que aqui estão e faça deles, Pai eterno, morada eterna do teu Santo Espírito, batizando-os com o Espírito Santo, renovando as suas forças, levantando-os quando eles estiverem caídos, fazendo sombra quando o sol, Pai, estiver, aleluia, molestá-los. O Senhor é um Deus verdadeiro. Nós acreditamos nisto, Pai, que as tuas mãos estão estendidas sobre a nossa vida. Senhor, dai-nos uma semana de paz, de tranquilidade, de prosperidade. Livra no homem violento, sanguinário, aquele que sai com intento de morte, ele cai por terra, porque o Senhor é conosco. O Senhor é o nosso escudo broquel. Pai Santo, nós te pedimos, seja conosco e nos abençoe, em nome de Cristo, e você diga amém. Amanhã, segunda-feira, tem culto aqui também, tá? Nós estamos fazendo culto de doutrina aqui, tá, gente? Vocês, fazem favor, venha para o culto de doutrina amanhã. Nós escolhemos a segunda-feira, porque a segunda-feira é o dia que nós estamos mais descansados. Na segunda-feira você vai lá só para emblomar no serviço. Eu conheço vocês. E à noite nós estamos aqui no grande culto de doutrina. Aí você venha também, amém, ouvir a palavra. Também é um culto curto, né? Não é um culto tão extensivo, né? É um culto mais curto. É uma oração, uma palavra e amém. Amém? Amém. E eu espero que vocês dois também estejam aqui. Amém? Vocês duas também estejam aqui. Para a honra e glória do nome de Jesus. Faça assim com as tuas mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça do Filho e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês. Todos digam amém. Assim está terminado o culto em nome de Jesus. Amém.